Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Hoje, uma live sobre o desfraude, se a criança está pronta ou não para o desfraude. Bom, essa live vai ser legal, vai ficar gravada. Eu vou usar como base dessa live o Manual de Orientação de Treinamento Esfinteriano da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fez em conjunto esse documento com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, é um documento científico e eu vou passar ele de forma mais simples, né, para os pais. Então, a ideia é ler um documento científico. Claro, eu vou ler um trecho dele, né, que é a parte se a criança está pronta ou não, mas que é bem importante, porque muitas das vezes os pais me perguntam: será que meu filho está pronto? Será que eu eu devo já começar esse desfraude? E esse passo a passo que o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, dá, faz com que facilite para as famílias, né? Se está precisando, se já pode começar o desfraude ou não. Bom, vamos esperar o pessoal chegar, né? Quem tiver ao vivo já aperta ali o aviãozinho, que aí a live vai começar. Bom, vou também enviar aqui para algumas pessoas. Vou enviar também. E aí a gente já começa a nossa live. Pronto. Enviado. É isso. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou ler então o manual de orientação sobre treinamento esfinteriano da Sociedade Brasileira de Pediatria e vamos lá. Olá, tudo bem? Uma das primeiras coisas, né, que o manual do treinamento esfinteriano fala é sobre a idade, né? Muitos pais me perguntam se qual é a idade ideal. Muitos pais acham que com 2 anos a criança tem que desfraldar e não necessariamente a criança tem que desfraldar com 2 anos. No próprio manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala o seguinte: o treinamento esfincteriano, então, o treinamento para fazer xixi e para fazer cocô, geralmente é em torno de 24 e 36 meses, né? Então, 2 aninhos e 3 aninhos. De idade. É importante ressaltar que toda criança tem o desenvolvimento individualizado e, portanto, somente a idade não é um bom critério para decidir o momento de iniciar o treinamento esfinteriano. É uma coisa que eu sempre falo, né, nos meus posts. Cada criança tem o seu tempo. Então, não adianta que a criança fez 2 anos já tem que desfraldar. Começa, viu como ele começa a mostrar habilidades de prontidão e maturidade física, geralmente em torno de 24 e 36 meses. Então, não necessariamente a criança vai desfraldar com essa idade. A criança geralmente. E aí, o critério da idade, ele deve ser individualizado. Por isso que desfraude coletivo não é legal, desfraude, a criança às vezes precisa de um tempinho a mais para desfraldar, no caso de, às vezes, 3 anos e meio, às vezes 4, porque é uma coisa individualizada, tá bom? Então, a gente não pode, essa ideia de que a criança fez 2 anos, precisa desfraldar, não é correto. Outro dia mesmo atendi um pai, que ele me falou o seguinte, eu falei, quando sua menina desfraldou? Aí ele, 3 anos, já foi tarde, doutora. Não, 3 anos não é tarde. 3 anos está na idade certa, tá bom? Vamos começar. Então, o documento da sociedade fala sobre os principais sinais de prontidão e dá vários. Ele vai enumerando um por um. E aí eu vou falando e vou discutindo aqui com vocês, tá bom? O primeiro sinal de prontidão em relação da capacidade. Esses que eu vou ler agora, eles são
os principais sinais estão relacionados à capacidade da criança, tá? Então, essa criança ela é capaz de imitar o comportamento dos pais ou de cuidadores. É uma criança que deseja agradar, ela tenta agradar, fazer correto, né? Ela mostra isso. Então, na questão do imitar o comportamento, tem muito da questão do que foi até uma dúvida que me mandaram na caixinha do inbox, que era se o pai deve ensinar a criança a fazer xixi, né? Mostrar. E então, isso é bem importante, porque quando o pai ensina a criança, mostra para a criança como é que faz xixi, como é que faz cocô, essa criança vai começar a assimilar. E aí, se essa criança já é capaz de imitar um comportamento, seja um bater palminhas, ou fazer uma palhaçada, fazer uma risada, alguma coisa, ela é capaz de imitar também a parte do controle esfincteriano. Então, os principais sinais de prontidão dela, né, relacionados à capacidade dessa criança, uma é imitar o comportamento dos pais e dos cuidadores, e a outra, desejar agradar. Bom, outro sinal também que essa criança, rolei demais aqui, pode ter desejar ser autônoma, né? A criança insistir em concluir tarefas sem ajuda e orgulhar de novas habilidades. Uma coisa também que eu percebo bastante nos consultórios é quando a criança às vezes quer, por exemplo, colocar um sapato e os pais já vão correndo na frente de colocar o sapato dessa criança. Não, tem que deixar a criança ter o mínimo de autonomia, claro, de acordo com a idade dela, né? Não vamos exigir que a criança faça uma coisa mirabolante, mas também o ideal é essa criança ter uma certa autonomia em pequenas coisas. Então, catar os brinquedos são pequenos passos de autonomia. Nossa, consegui catar os brinquedos todos e colocar na caixa. Ela fica orgulhosa daquele feito. Então, a gente precisa também fazer com que essa criança tenha esses pequenos ganhos no dia a dia. Bom, outro ganho no dia a dia é andar e estar apta a sentar de modo estável, sem ajuda. Isso é bem importante, porque muitas das vezes os pais querem desfraldar uma criança que ela não consegue ficar sentada e também ficar de modo estável lá no vaso ou no piniquinho. Então é bem importante essa criança conseguir isso, porque se ela não consegue sentar no vaso ou no pinico, como a gente vai desfraldar essa criança? Sim, exatamente, Felipe. Essa criança ela tem que mostrar iniciativa e os pais devem permitir. Exatamente. Que muitas das vezes os pais querem fazer tudo por essa criança e não é esse caso, né? Pegar pequenos objetos, então vai até no exemplo que eu acabei de dar, né? Da criança, ela conseguir catar os objetos e colocar numa caixa, então ela já consegue ter esse ganho motor de conseguir pegar pequenos objetos. Outro sinal também, capaz de dizer não como sinal de independência. Então, não papai, não mamãe. A criança conseguir fazer essa expressão, né? Significa que ela tem um ganho nessa parte da autonomia e um ganho também de expressar o que ela quer, né? Quer fazer xixi? Sim. Quer fazer xixi? Não. Então, ela tem que saber o que é o sim e o que é o não. Entende? É bem importante. Bom, outro tópico também é entender e responder instruções e seguir comandos simples. Então, por exemplo, vem cá, meu filho. Filho, não faça isso. São instruções simples. A criança deve compreender. Então, por exemplo, esse documento eles baseiam principalmente nas crianças típicas, né? Que são crianças que não têm nenhuma síndrome, nenhum grau de compreensão. Então, são as crianças que têm o desenvolvimento normal. Mas dentro das crianças que têm o desenvolvimento normal, a gente precisa saber o que elas estão adquirindo no seu desenvolvimento, entendeu? Por isso que tem que avaliar esse passo a passo. Bom, outra coisa também que
a gente também precisa avaliar. Pegar pequenos objetos, capaz de dizer não como sinal de dependência, já falei. Entender instruções simples também. Saber puxar a roupa de cima para baixo. O que acontece? Os pais querem colocar aquelas roupas mega difíceis, mega elaboradas para a criança. Então, a criança não consegue puxar. Então, nessa época do desfraude, que a criança já está... A família está pensando que a criança já está ficando pronta para o desfraude, o ideal é colocar roupas simples. Como assim roupas simples, Sabrina? Colocar roupa que a criança consiga sozinha abaixar e sozinha levantar. Até mesmo a fralda descartável, as que usam fralda descartável, tem umas que são de shortinho. Isso ajuda. Por quê? Porque a criança consegue ela mesma já tirar e colocar a roupa. Isso vai ajudar também. Bom, possuir um vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano. O que seria isso? A criança saber o que é xixi, o que é cocô. Se a criança ainda confunde, fala que é xixi e é cocô, e fala que é cocô e é xixi, ainda não está pronta, né? Ela tem ainda um ganho a ser feito. E aí, o que os pais devem fazer nesse caso? Nesse caso, é importante os pais começarem a ensinar para a criança o que é xixi, o que é cocô, o que é um, o que é outro. Ah, fez xixi? Mostrar para a criança, olha o xixi, olha, fez cocô, olha como é que é o cocô, vamos dar tchau pro cocô? Antes de começar esse controle. Por quê? Porque se a criança ela não sabe diferenciar o que é xixi, o que é cocô, fica complicado, né, de fazer esse treinamento. Bom, outro tópico também que o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade de Urologia traz, é a seguinte: usar palavras, expressões faciais, movimentos que indicam a necessidade de urinar ou evacuar. Então, você vê que a criança está se contorcendo, ou a criança está colocando a mão lá no bumbum. Isso já mostra que ela consegue, o corpo dela mostra que ela está sabendo localizar o que está acontecendo com o corpo dela, né? Se a criança não sabe o que está acontecendo com o corpo, fica bem difícil. Por isso que, por exemplo, algumas crianças que têm a mielomeningocele, né? Que é uma má formação lá no finalzinho da coluna, e essa má formação faz com que a criança diminua a sensibilidade, né? Que ela diminua essa sensibilidade da bexiga, sensibilidade das fezes. É uma criança que não sente. Ela evacua e ela não sente, ela não consegue evacuar. Então, são crianças que é bem diferente, assim, ela não vai localizar que está acontecendo alguma coisa no corpo dela. Simplesmente vai vir e ela não vai perceber, ela não tem essa sensibilidade, né? Claro, depende do grau da mielomeningocele, mas em geral, algumas mielo que são um pouco mais graves, a criança não vai conseguir sentir o que está acontecendo com o corpo dela. Bom, eu estou aqui lendo o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade de Urologia, que fala dos sinais de prontidão, se a criança está pronta para o desfraude ou não, né? Então, vocês estão chegando agora, clicam no aviãozinho, espalhem para as pessoas saberem que a gente está fazendo essa leitura. Eu estou trazendo vocabulários mais simples dentro de um documento científico, até para tirar dúvidas de vocês. Quando a criança não fala como agimos em questão ao desfraudar. Quando a criança não fala... É uma dúvida, Ju. A sua criança não fala ainda, ou a sua criança tem algum problema na fala que ela não fala? Só me tira essa dúvida, porque isso tem uma diferença. Até mesmo, eu acabei de falar aqui, por exemplo, que a criança tem que saber, ter um vocabulário simples referente ao controle esfincteriano, é um dos tópicos, é um tópico, até foi o último que eu falei aqui. Ela não fala ainda. Então, um dos tópicos que tem no documento, eu até li agora ele, era o seguinte:
a criança possui um vocabulário simples referente ao treinamento esfincteriano, que é saber falar o que é cocô e o que é xixi e saber diferenciar. Então, se a criança não fala ainda, é um sinal que ela ainda não tem essa prontidão para o desfraude, tá? E outra coisa também que eu falei lá no início, que aí eu repito para você, é o seguinte, que dentro desse documento que é da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Urologia, eles falam que a criança, ela pode estar pronta geralmente, tá? Então, não é certo. Dos 2 anos aos 3, dos 24 aos 36 meses. E é importante ressaltar que esse desenvolvimento da criança, ele é individualizado e também essa criança, somente o critério de idade não é um critério bom para decidir qual é o momento de desfraude. Então, o ideal é a criança já ter vários marcos do desenvolvimento, inclusive a fala, tá? Ela saber diferenciar o que é o xixi, o que é cocô, começar a falar xixi, 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 cocô, 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 conseguir localizar quando está fazendo, né? Então, se a criança está evacuando, ela às vezes coloca a mão no bumbum, ou então a criança se agacha e fica no cantinho da casa. São sinais que a criança está mostrando que o seu desenvolvimento já está mais perto para ter esse desfraude, tá bom? Então, mas não necessariamente a criança ter 2 anos e meio, ela está tendo sinais de desfraude, tá? Claro, ela vai trabalhar isso com a fono, mas aí tem que ver os outros sinais. Eu vou ler aqui, acho que são 17 sinais, eu estou no 7º. E aí eu vou te mostrando outros sinais e aí você vai avaliando. O importante também é sempre avaliar junto com o pediatra os sinais de desenvolvimento para ver se a criança está pronta mesmo. E 2 anos e meio ela não está atrasada, ela pode se fraudar com 3 anos e meio. Então essa questão da idade não é mandatória, como eu falei. Bom, deixa eu voltar aqui. Janaína, eu estou lendo um texto da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Falando sobre o desfraude, junto com a Sociedade de Urologia, e estou pontuando todos os sinais do desfraude. Bom, outro ponto aqui que o documento fala é mostrar interesse de outras pessoas que estejam usando o banheiro. A criança é curiosa. Então, se ela olhar a mãe no banheiro, ela vai querer o que está fazendo. Então, vai olhar, será que a mãe... O que a mãe está fazendo? A criança vai atrás da mãe. Ou então, às vezes, o menino vai atrás do pai. Esse interesse que a criança está tendo de ver o que estão fazendo no banheiro é um outro sinal de prontidão. Um sinal também de prontidão que eles falam nesse documento que eu estou lendo para vocês é ficar seco por 2 horas ou mais durante o dia. Então a criança está conseguindo, né? A fralda ficando seca por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, já é um sinal que está começando a ficar pronto, né? Outro sinal de prontidão, que a criança está ficando pronta para o desfraude, é dizer que está fazendo xixi no momento da micção, em geral durante o banho. Então, você está dando o banho para sua criança e a criança já mostra que está fazendo xixi. Ih, xixi, xixi, xixi. No caso, Ju, que você falou que sua criança tem um atraso na fala, às vezes ela não fala, mas ela pode apontar, mostrar que está acontecendo algo no corpo dela, né? A criança... Tipo, olhar que tá tendo esse sinal. É um sinal também que a criança está pronta. Oi, gêmeos da Dani. Oi, Anne, tudo bem? Bom, para vocês que estão chegando agora, eu estou lendo um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade de Urologia, que fala sobre sinais de prontidão para o desfraude. Então, nesse documento, vou só fazer um apanhado para vocês que chegaram agora. Primeira coisa que fala é da idade, que a criança começa a mostrar os sinais de prontidão nos 24 a 36 meses, mas começa, e que o desenvolvimento da criança é algo individualizado, tá? Não é algo que é efetivo, somente a idade. E a idade não é o sinal mais preciso para o desfraude. A gente tem que ver todos os sinais do desenvolvimento dessa criança. E aí eu estou lendo para vocês
vários tipos de sinais que a criança pode dar. Eu vou dar uma resumida para vocês, bem rapidinho, para vocês entenderem. Então, imitar o comportamento dos pais e dos cuidadores, desejar agradar a família, né? Desejar ser autônomo, a criança que mostra já uma autonomia de querer fazer alguma coisa, e isso é importante a criança mostrar essa autonomia, que muitas vezes os pais querem podar essa autonomia, né, da criança, querer fazer tudo para ela, então é importante deixar a criança ser mais autônoma, a criança andar e estar apta de sentar no modo estável, então se a criança é toda molinha, não consegue sentar no vaso, ela não está apta ainda. O ideal é a criança estar, já conseguir andar e já conseguir sentar de um modo estável, tá? Pegar pequenos objetos, capaz de dizer não como sinal de independência, tipo, não, não quero. É um sinal de independência importante do desenvolvimento da criança. Entender e responder instruções simples comandos. Então, filho, desce da cadeira. Filho, pega a maçã ali. São pequenas instruções que a criança é capaz de fazer, né? Saber puxar as roupas íntimas, né? Então a criança, como eu falei, colocar roupinhas mais tranquilas, mais fáceis de a criança tirar e colocar, né? Que fica melhor. Ter um vocabulário simples, saber falar xixi, cocô e saber a diferença de um para o outro. Se a criança não sabe nem a diferença do xixi e nem do cocô, é um ponto que a família deve trabalhar, né? Para essa criança. Outra coisa também é usar expressões faciais e movimentos que indicam a necessidade de urinar e evacuar. Ficar seco por 2 horas ou mais durante o xixi. Sim, eu vou deixar salva assim. Vou deixar salva assim. E no momento da micção, normalmente a criança mostra, tô fazendo xixi. Então, esse é um sinal também que é importante de mostrar que essa criança está ficando pronta. Bom, tenho mais. Vou falar agora os próximos, que eu não falei, e eu vou falar com mais calma. Eu só fiz um panorama geral para vocês, né? Saber, entenderem um pouco mais do que eu estava falando. Bom, para quem está chegando agora, estou lendo um documento da Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala dos sinais de prontidão. Então, estou lendo um por um aqui. Acabei de fazer um resumão sobre esses sinais de prontidão. Vai ficar salva a live, tá? E aí, para a gente poder avaliar se a criança está pronta ou não. Porque muitas das vezes as famílias acham que a criança está pronta ou então querem já desfraldar e a criança ainda não está pronta, tá bom? Bom, outro sinal de prontidão da criança é o seguinte: dizer aos pais que acabou de urinar e evacuar em pequena quantidade na fralda e se incomodar com a fralda molhada. Tentar tirar a fralda molhada ou pedir para ser tocada. Ela tem uma consciência. Um dos sinais que eu acabei de falar lá na frente, lá atrás, era o seguinte: a criança localizar se está fazendo xixi ou cocô. Então, às vezes a criança acabou de evacuar, ela começa a botar a mão no bumbum. Ou então ela começa, quando ela está evacuando, ir para um cantinho da casa e ficar lá de cócoras, já evacuando. Na hora de fazer xixi, falar xixi, xixi. E ela dizer para os pais é um outro sinal e começar a ficar incomodada. Aquela fralda já não é mais, fiz xixi, fica aquele xixi igual recém-nascido, né? Por horas, não. Aquele molhado começa a incomodar. E ela começa a falar, quer trocar, fralda. Ela tá mostrando que tá tendo um incômodo, né? Dessa fralda. Ela começa a ter a consciência do que está acontecendo com o corpo dela, né? Isso é um outro sinal que é bem importante. Bom, outro sinal também, ela não querer usar fraldas ou mostrar interesse por cuecas e calcinhas. Essa foi até uma pergunta que me fizeram hoje lá na caixinha de perguntas sobre a calcinha. Se o uso da calcinha poderia já ser um preparativo para esse desfraude. Bom, até mesmo com a criança já com 2 aninhos, 2 anos e meio, dá para
por cima da fralda colocar a calcinha. Ah, vamos colocar uma calcinha? Só para a criança já começar a ter curiosidade por aquele objeto, por aquela roupa. Isso dá para fazer sim. Mas não quer dizer se a criança colocar a calcinha, a criança vai se fraldar. É todo um aparato antes. Tem várias outras coisas além da calcinha, né? Então, ela não querer usar fralda e começar a querer usar cuecas e calcinhas, isso é um sinal. E até mesmo tem várias filosofias que falam sobre desfraude. Uma delas, até fiz um curso que fala do desfraude picleriano, né? Que eu adorei esse curso que eu fiz. E elas falaram muito da questão da criança se desfraldar e não dos pais desfraudarem a criança. Que tem muito disso. Os pais falam assim, eu vou aproveitar o inverno, posso desfraldar? Não. Vou aproveitar o verão, no caso. Não, quem vai se desfraldar é a criança. E pode ser no primavera, no verão, no inverno. A criança vai começar a mostrar esses sinais. Vai começar a ter essas curiosidades, vai começar a se incomodar com a fralda, vai começar a não querer mais a fralda. Então, esse processo tem que partir da criança, tá? E não do adulto. O adulto vai assessorar, o adulto vai ajudar a mostrar a linguagem. Filho, isso aqui é xixi, isso aqui é cocô. Vamos treinar, vamos ficar um pouquinho no piniquinho antes, para já ir treinando, mostrando, aguçando a curiosidade dessa criança. Não quer dizer que o adulto vá desfraldar essa criança, tá bom? Outra coisa também que esse documento da sociedade mostra é o seguinte, a criança conseguir ficar parada no penico ou no vaso sanitário por 3 a 5 minutos. A criança que é muito levada, que ainda está com o pique todo, ela não vai conseguir fazer xixi. E ela pode começar a cortar esse xixi e aí desenvolver um distúrbio miccional, porque ela não consegue ficar parada. Então, fazer esse treinamento do vamos sentar, até mesmo com a fralda, vamos sentar aqui, vamos brincar, ficar um pouquinho sentada, para que a criança comece a mostrar esse interesse pelo piniquinho e aí ela conseguir relaxar, conseguir ficar sentada de 3 a 5 minutos. Se a criança não fica sentada de 3 a 5 minutos, oi gente, oi Elaine, tudo bom? Se ela não consegue ficar parada nesses 3 minutinhos, bem difícil ela conseguir ficar parada para fazer xixi e fazer cocô. Então é outro indício também que essa criança está pronta ou não. Bom, que aí é um teste de paciência, né? A criança está mostrando que ela tem paciência para ficar sentada, para ficar paradinha, né? Outro teste de paciência, não é que é teste de paciência, é que a criança consegue parar, se concentrar, fazer alguma coisa. É a criança permanecer brincando com a mesma atividade por mais de 5 minutos. Mostra que a criança consegue parar, consegue fazer uma coisa por um tempo. E aí mostra que ela está pronta para fazer alguma coisa, que seria fazer xixi e fazer o cocô no vaso depois. Porque ela vai ter que parar para fazer isso, né? Não é uma coisa que ela vai sentar e sair correndo. Então, são hábitos que a gente vai começando a observar nas crianças. Bom, outro também que a gente precisa avaliar é se a criança é capaz de apontar o que deseja. Então, filho, você quer maçã ou banana? Né? Banana, né? Quer água? Sim, quero água. Ela está conseguindo mostrar que ela é capaz de diferenciar se ela quer a água ou não. Então, é bem importante essa criança já ter essa autonomia também. Tudo isso que a gente está falando são marcos de desenvolvimento. Mostra o desenvolvimento tanto motor, né, da criança, quanto psíquico também, né? Ela está conseguindo mostrar várias habilidades. Outra habilidade também que a criança tem, que seria já a gente falando da prontidão para o desfraude, ela ter iniciado a comunicação por palavras e frases simples. Quem me perguntou lá no início, a Ju, me perguntou que a menina dela tinha um atraso na fala. Então, ela ter essa comunicação por palavras e frases simples é bem importante. Então, talvez uma fono, avaliar melhor essa criança, desenvolver, né, essa fala é bem importante para poder a criança estar mais pronta para esse desfraude, né? E 2 anos e meio não ela não está atrasada, né?
Então, dá para a gente desenvolver melhor algumas habilidades dessa criança para ela conseguir fazer esse desfraude melhor. Bom, outro marco do desenvolvimento também que a criança precisa ter, né, que é ideal que ela tenha, é não apresentar atrasos no marco do desenvolvimento neuropsicomotor, segundo as escalas internacionais, né, as escalas. Então, se a criança tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, é importante avaliar essa criança com o pediatra, ver, trabalhar esses atrasos. Existe fisiodesenvolvimento, existe fonoaudiólogo, existem várias outras especialidades que podem trabalhar esse desenvolvimento dessa criança para que ela tenha um desfraude ideal. A Zilda mandou uma dúvida. Minha filha tem 3 aninhos, durante o dia não usa fralda, mas à noite ainda não conseguiu. Então, Zilda, a sua menina está no caminho certo. O desfraude noturno pode acontecer até os 5 aninhos. Então, não precisa ter pressa, tá bom? Dicas que eu posso te dar: diminuir os líquidos à noite, né? Não dar alimentos irritativos. No meu site, eu tenho um guia que fala sobre o xixi na cama, tá? Mas eu ficaria tranquila, eu não ficaria já com pressa achando que minha filha está atrasada para o desfraude noturno, não. Até outro dia eu coloquei até no meu feed uma mãe que me mandou um depoimento dizendo que ela estava muito angustiada porque a filha dela, o filho, era o Benjamin, lembro até agora, que ele estava com 4 aninhos, 4 anos e meio e não tinha desfraudado. E eu dei algumas dicas para ela e falei para ela se acalmar o coração, que ainda estava no tempo dele, estava normal, ele não ter desfraudado ainda com 4 anos e meio a fralda da noite. E ela mandou que agora ele desfraudou, tá? E não completou 5, antes dos 5 ele desfraudou. Então, fique calma, fique tranquila que ainda dá tempo, tá? Ela não está atrasada, mas uma dica é diminuir os líquidos da noite, reduzir os alimentos irritativos da bexiga. Lá no e-book tem escrito quais são os alimentos que são irritativos para a bexiga, tá? Mas fique tranquila que tá no tempo certo ainda, tá bom? Josi mandou aqui. Sim, na verdade, assim, esses marcos, eles são gerais que a criança deveria ter, né? Mas todo o processo, ele é individualizado, Josi. Porque lá no início, até no início da live eu falei que tem a idade, né? Que é a idade entre 24 e 36 meses, que a sociedade fala, mas ela mesma fala que a gente deve individualizar esse processo, tá? E que só a idade não é sinal de já que deve desfraudar. Então é importante que a criança tenha esses marcos, porque assim, se a criança não consegue, por exemplo, ficar sentada e estável num vaso, muito provavelmente ela não vai conseguir desfraudar. Outra coisa, se a criança ela não tem a paciência, por exemplo, de sentar e brincar durante 5 minutos com a mesma atividade, ela não vai ter a paciência de sentar e fazer xixi num vaso ou no piniquinho. Então são pontos que precisam ser trabalhados, né? Não necessariamente, se ela não tiver o marco, não quer dizer que ela não vai desfraudar, mas são sinais que a gente precisa trabalhar melhor a criança. Por exemplo, uma das coisas que eu falei, a criança saber o que é xixi e o que é cocô. Se a criança não sabe o que é xixi, o que é cocô, é importante os pais começarem, né, a família começar a ensinar. Isso aqui é o xixi, isso aqui é o cocô. Olha, o cocô é assim, sabe? Começar a ensinar o linguajar, começar a aguçar a curiosidade dessa criança para ir no banheiro. Então, são pontos que a gente precisa trabalhar, né? Outro aqui, o último ponto que está nesse documento da sociedade é compreender e seguir comandos simples, que basicamente eu já tinha falado lá em cima. Ele estava escrito em outras palavras. A criança compreender, né? Vamos sentar aqui para comer. Vamos comer essa frutinha. A criança entender esse comando simples é bem importante. Isso, Zilda. Vamos respeitar o tempo da criança. Ela vai desfraudar. Agora, quando a criança passa dos 5 anos e aí não teve desfraude nem do dia, nem da noite, aí a gente precisa avaliar. Precisa ver se essa criança tem um distúrbio miccional, se essa criança tem alguma comorbidade que está impedindo esse desfraude da noite, tá?
Cuidar do intestino é uma dica bem importante, Zilda. Se sua criança é muito constipada, cocô duro, que bolinha, que não consegue evacuar, isso prejudica no desfraude noturno. Então, é bem importante estar com o intestino bem bom, comer bastante fruta laxativa, o cocô sair em bananinha, pastorzinho, porque esse o intestino e a bexiga andam juntos. Se a bexiga e o intestino, a criança é ressecada, isso prejudica no desfraude dela, tá bom? Então, é bem importante estar com o intestino bom. Bom, para vocês que chegaram agora, a Dani e a Helena, eu acabei de ler uma parte, né? Não li o documento inteiro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Urologia sobre o desfraude. Na verdade, eu falei dos sinais de prontidão, né? São 21 sinais de prontidão. Fui lendo e explicando, dando exemplos desses sinais, que muitas das vezes os pais querem desfraudar a criança, mas a criança ainda não está pronta para esse desfraude. Então, é bem importante a gente avaliar esses sinais de prontidão. Vou fazer o seguinte, vocês que chegaram agora, fiquem aí que eu vou fazer uma leitura rápida desses sinais e também eu vou tirar as dúvidas que vocês me mandarem e algumas dúvidas que me mandaram também na caixinha de perguntas hoje. Bom, é o seguinte, resumindo, vou fazer um resumo para vocês. Bom, o documento fala da idade, então a criança começa a apresentar esses sinais entre 24 e 36 meses, sendo que a idade não é o fator mandatório. É importante a gente avaliar todos os outros sinais do desenvolvimento dessa criança. Até ele fala assim, ó, é importante ressaltar que toda criança tem o desenvolvimento individualizado. E somente a idade não é um bom critério para a gente decidir se a criança já pode treinar essa parte do xixi ou não, né? Do xixi e cocô ou não. Então, somente a idade não é fator mandatório. Eu estou fazendo um resumo do que eu falei agora, que eu acabei de ler, sobre essa questão do treinamento esfincteriano, que é um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, vou dar uma passada aqui em todos os itens que eu falei, mas a live vai ficar gravada. No início eu dei exemplos de cada ponto. Então, a criança ser capaz de imitar o comportamento dos pais ou dos cuidadores, desejar agradar, então ela tentar acertar, né, fazer o certo para agradar a família, ela ser autônoma, então é bem importante trabalhar a autonomia da criança, ela andar, estar apta para sentar de modo estável e sem ajuda, então a criança tem que conseguir sentar no banquinho, no piniquinho e estar estável e não pedir ajuda, ela conseguir fazer aquilo sozinha, né? Pegar pequenos objetos, capaz de dizer não, sendo um sinal de independência, entender e responder a instruções e seguir comandos simples, então a criança conseguir entender alguns comandos que os pais, a família está dando, é importante também. Saber puxar roupa, então colocar roupas confortáveis que a criança consiga abaixar as calças e levantar também, então isso é bem importante. Possuir um vocabulário simples e simples, né? Então a criança saber o que é xixi, o que é cocô, diferenciar um do outro. Se a criança não sabe, é bem importante a família começar a desenvolver essa habilidade de comunicação para a criança, né? Outra coisa também, ela ter interesse com as pessoas que estão indo no banheiro, então ela começar a ficar curiosa, né? Para quem vai no banheiro. Ficar seca por mais ou menos 2 horas também é um outro sinal que essa criança está começando a ficar pronta, está tendo sinais de prontidão para fazer o desfraude, né? Dizer que está fazendo xixi, apontar, mostrar que está fazendo xixi, normalmente isso ocorre durante o banho. Quando acabar de fazer xixi, ficar incomodado com a fralda, falar, ai, não quero, pedir para tirar a fralda, né? É um outro sinal de prontidão também. Não querer mais usar fralda, então ela já fala, não quero usar cueca, quero usar calcinha. Então ela já se interessar pela roupa íntima ao invés da fralda. Ela conseguir ficar paradinha, tanto
no piniquinho quanto no vaso por mais de entre 3 e 5 minutos, né? Porque ela vai ter que ter aquela paciência para fazer o xixi, para fazer o cocô. Ou então, se essa criança ela também conseguir ficar brincando, né, entre 3 e 5 minutos com a mesma brincadeira, mostra que ela é capaz de se concentrar e fazer pequenas atividades por um curto período de tempo, porque é importante ela ter esse período de tempo, né, para fazer xixi, para fazer cocô também. Ser capaz de apontar o que deseja. Então, filho, quer banana ou maçã? Banana. Ele conseguir ser capaz de apontar, né? Ter iniciado comunicações com palavras simples também é um outro sinal de prontidão. E não apresentar atraso do desenvolvimento, porque quando a criança tem alguns atrasos, quer dizer que esse desfraude vai ser mais para frente. E é importante procurar ajuda, procurar um pediatra para avaliar esse atraso no desenvolvimento. Às vezes, ir até uma fisioterapeuta do desenvolvimento para desenvolver essa criança. Quando ela fala fonoaudióloga também, para ajudar nesse desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente tem hoje profissionais que são habilitados, que são capacitados, que podem ajudar a gente a desenvolver melhor a criança. E compreender e seguir movimentos simples. Bom, esses são os sinais de prontidão que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Urologia apontam nesse documento que eu falei para vocês. Algumas dúvidas que me surgiram, também, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui que eu vou responder agora, né? Uma das dúvidas foi como a família está preparada para esse processo de desfraude. Bom, é bem importante a família ficar tranquila. O processo de desfraude ser um processo tranquilo, não ser um processo estressante. Pelo que eu vejo das mães que eu atendo tanto em consultório ou das famílias que eu vejo aqui, que tiram dúvidas comigo no Instagram, as famílias são muito ansiosas pelo processo de desfraude. E não precisa estar nessa ansiedade. A gente pode estar num momento tranquilo, conversar com os profissionais que acompanham essa criança, tirar dúvidas, conversar com outras famílias, porque é importante a família estar tranquila. O que é importante que a família faça é trabalhar essas questões de desenvolvimento que a gente falou aqui, né? Mostrar para a criança o que é xixi, o que é cocô, apontar. Uma dúvida que me pediram aqui foi se o pai podia ir com o menino no banheiro ensinando para ele como faz xixi. Claro que sim. A criança aprende muito com a visualização. Então, se o pai mostra como faz xixi, o menino lá fica olhando, ele já vai captando, já vai aprendendo como é que faz. Então, a família mostrar para a criança como é que faz, ensinar o que é xixi, o que é cocô. Por exemplo, a criança está com fralda ainda, né? Não desfraudou. Mas na hora que tirar a fralda e for o cocô, olha, filho, olha o seu cocô. Vamos jogar o cocô no vaso? Vamos dar tchau pro cocô? Para a criança começar a aprender qual é o lugar, né, do cocô. Outra coisa também do pinico. O pinico, ele está no banheiro, ele não está na sala. Porque se o pinico está na sala, a criança já vai achar que a sala é lugar para fazer cocô. E socialmente, né, a nossa sociedade faz xixi, faz cocô no banheiro. Então a criança já deve aprender que o lugar do pinico é no banheiro. Então isso também faz parte da família, ensinar para a criança. Então, as dicas que eu vou dar para a família ficar tranquila e estimular essa criança, né, a ambientar o pinico sendo no banheiro, a família mostrar como é que faz xixi, como é que faz cocô, ensinar o linguajar, né, simples, xixi, cocô, mostrar como é que não é. Uma coisa que acontece bastante, as crianças que têm medo para fazer cocô, muitas das vezes o medo de fazer cocô é um medo porque o cocô é duro. Então a criança é constipada. Então cuidar da alimentação dessa criança. A criança ter fezes mais pastosinhas, fezes que não doem, porque se a família tem uma alimentação ruim, a criança vai ter uma alimentação ruim, ela vai ficar mais constipada,
vai ficar com as fezes endurecidas e aí ela começa a ter medo para fazer cocô. E aí começa a ser estressante esse processo de desfraude, que não é para ser. Bom, outra dúvida que me mandaram aqui também é que era se a calcinha, né, a criança colocar a calcinha já mostra para ela o desfraude. Bom, já aí começa a ensinar. A criança mesmo, né, esse documento que eu acabei de ler da Sociedade Brasileira de Pediatria para vocês, a criança não querer usar fraldas e mostrar interesse por calcinhas e cuecas já é um passo. Mas a família pode comprar e colocar a calcinha por cima da fralda. Então, olha como você já é grande, vamos colocar a calcinha e mostrar para ela, para a criança saber o que é, que roupa nova é aquela, né? Que vestimenta nova é essa e começar a mostrar para ela, para a criança ficar curiosa e entender, né? Que a criança mais velha usa calcinha, né? Mas não ficar comparando, né? Que muitas das coisas também acontecem, Thali, das famílias ficarem comparando. Olha como seu irmão já faz, ou você não faz. E aí já leva para um lado ruim, porque a criança começa a ficar se sentindo culpada. E não é esse sentimento que a gente quer levar. A gente só quer estimular, mostrar curiosidade para essa criança, mas não fazer com que ela se sinta incapaz. Pelo contrário, a gente quer estimular, ensinar o melhor para essa criança. E esses estímulos são bem importantes. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Essa live vai ficar gravada. Para quem está chegando agora, eu li um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria com a Sociedade Brasileira de Urologia. É um documento que fala do treinamento esfincteriano. Então, nele eu falei desde da idade da criança, né? Que a idade não é o mandatório, mas principalmente as habilidades que essa criança tem no seu desenvolvimento e vários sinais de prontidão que a sociedade fala que são importantes a criança já ter para começar a mostrar para ela e fazer esse treinamento do esfíncter. Tem algumas pessoas que não gostam dessa palavra treinamento. Bom, eu falo que treinamento não quer dizer que a gente vai fazer um treinamento militar para a criança desfraldar. Não é isso. É ensinar coisas do dia a dia, como aguçar a curiosidade dela, mostrar que, olha como a mamãe fez xixi, a mamãe fez xixi, olha a calcinha, mostrar o que fazer com que a criança desperte a curiosidade para o desfraude, para que ela se desfraude. E é bem importante entender que o desfraude parte da criança e não da família. Então, essa coisa vai aproveitar o verão, vamos desfraudar? Não. A criança, ela vai se desfraudar sozinha e ela vai começar a mostrar indícios que ela precisa já se desfraudar. Agora, a criança, ela pode desfraudar até os 5 aninhos. Eu sempre bato na tecla sobre isso, porque muitos pais acham que a criança precisa desfraudar com 2 anos, com 2 anos e meio. E não, a criança pode desfraudar até os 5 anos. Tanto da parte do dia, quanto da parte da noite. Então, às vezes, a criança está como a filha ela falou aqui, da Zilda. Já tem 3 aninhos, já desfraudou do dia. À noite, pode aguardar. Não precisa desfraudar os 2 ao mesmo tempo, tá bom? E a pressa é bem ruim. Por que a pressa é ruim? Porque eu atendo muita criança no consultório com distúrbio miccional, sabe? E o que é isso, Sabrina, distúrbio miccional? Distúrbio miccional são crianças que têm problemas de escape urinário, são crianças que passaram da idade e fazem xixi na cama, são crianças que perdem xixi ou fazem xixi com uma frequência aumentada ou uma frequência reduzida e acabam tendo infecções urinárias. Então, a gente prevenir que aconteça um distúrbio miccional, é bem importante que esse desfraude seja mais gentil possível. Esse binômio, né, desfraude gentil, é um binômio que algumas educadores usam, que é isso, que esse desfraude seja tranquilo, que seja um desfraude sem estresse, sem ansiedade, que a família consiga, né, fazer esse desfraude de uma forma
mais tranquila possível. E sempre lembrar que o desfraude parte da criança e não do adulto. A criança que vai mostrar os sinais, o adulto só vai assessorar, vai ajudar essa criança. Tá bom, meus amores? Um beijo. Eu vou deixar salva a live. Quem chegou agora, assista, que foi imperdível, foi bem legal. Eu trouxe conteúdo de valor, conteúdo rico, né? E conteúdo de base científica para vocês, mas numa linguagem bem acessível para que vocês entendam. A Milene está fazendo uma pergunta. Milena, meu primeiro filho saiu das fraldas com 1 ano e meio. O segundo com 5 meses ainda não demonstrou interesse. Isso, Milena, é bem importante. 1 ano e meio a gente considera um desfraude precoce, tá? E é bem importante não apressar. A gente, como eu falei, o desfraude pode acontecer até os 5 anos. 1 ano e meio foi um pouco precoce, mas assim, ele desfraudou, ficou bem, ok, vida que segue, tá bom? É bem importante manter o intestino das crianças bem regular, como eu falei, porque quanto melhor esse intestino, vai ficar mais fácil, a criança não vai ter trauma de fazer cocô, medo, né, de fazer cocô, porque fazer cocô dói. Então, deixa ele bem tranquilo. Depois assista a live desde o início para você ver esses marcos de desenvolvimento que eu acabei de falar, tá bom, Milena? E isso, fica tranquila, não compare um filho com o outro, que é outra coisa bem comum. Os pais compararem um filho com o outro e isso acaba atrasando, né? A criança começar a ter uma baixa autoestima porque, sempre meu irmão é melhor, será que eu sou incapaz disso? E não é bem assim. Fique bem tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Oi, Thaís. É isso, pessoal. Já batemos 50 minutos de live. Muito obrigada. Compartilhe com quem você ama essa live que vai ficar salva, tá bom? Um beijo e eu espero ter ajudado bastante vocês, tá bom? Assiste sim. Sim, se nasceu diferente. Outra coisa, vou voltar. Voltando, né? Eu ia terminar, mas como eu vi aqui o comentário da Milena, é o seguinte, Milena. Se eu, por exemplo, se seu menino, né? Eu não sei se foi o caso dele, foi prematuro, também tem uma outra causa, né? O prematuro, tudo é com a idade corrigida, por exemplo, né? Se a criança é prematura, a gente corrige a idade pela idade que ela deveria nascer. Então, é bem importante a gente poder avaliar isso melhor, tá bom? Um beijo, pessoal. Então, foi prematuro. Então, deixa bem à vontade. Tem tudo na idade corrigida. Se ele tiver é importante ele ir no pediatra, avaliar os marcos de desenvolvimento dele, ver se tá tudo ok. Se tiver alguns atrasos, existe hoje, Milena, uma especialidade da fisioterapia chamada fisioterapia do desenvolvimento, que consegue desenvolver principalmente prematuros. É bem interessante. Eu vou deixar no meu stories alguns posts de uma fisioterapeuta do desenvolvimento da clínica que eu trabalho, que também é um projeto meu pessoal, né? Que ela trabalha com o desenvolvimento das crianças prematuras. Então, às vezes a criança prematurinha precisa de um trabalho com fisioterapeuta para atingir esses marcos de desenvolvimento com maior facilidade, né? Não facilidade, mas que ela consiga atingir de uma forma melhor. Então, 34 semanas é bem prematurinho, é importante poder avaliar. Sim, sim. Aí é com a nefro. É isso, o rim dilatado com a nefro, ele precisa avaliar sim, precisa, às vezes, ter um cuidado. Até mesmo com o rim dilatado, Milena, é bem importante fazer esse desfraude bem tranquilo. Para quê? Porque às vezes a criança desfralda, começa a segurar muito o xixi e como o seu menino tem uma dilatação, pode favorecer ter infecção urinária, que é o que a gente não quer que ele tenha, né? Porque a infecção urinária pode machucar esse rim dele. Então, é bem importante não fazer esse desfraude com pressa, tá bom? Então é isso, pessoal. Quem tá chegando agora, eu vou deixar a live salva.
Eu li um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria com a Sociedade de Urologia falando dos marcos de desenvolvimento para o desfraude, tá bom? Então, quem chegou agora, oi, Kai, oi, Charles na praia, tudo bom? Então, vejam depois, que foi bem legal. Eu trouxe vários conteúdos de qualidade com vocês, baseado na sociedade, um documento científico, mas também com uma linguagem acessível para que vocês entendam, tá bom? Semana que vem eu posso continuar lendo esse documento, que aí eu trago outros pontos do documento sobre desfraude para vocês, tá bom? Um beijo, a live será quarta-feira também, conto com vocês na live quarta-feira, tá bom? Agora só vou ver se eu vou mudar o horário, se vai ser às 20, ou se vai ser às 19, ou se vai ser às 21, mas eu aviso nos stories, tá bom? Um beijão, gente, e até mais. Um beijo.